compra dos pacotes e que, na verdade, as empresas não cumpriram, empresas que vendem pacote turístico, foram demais, foram enormes a quantidade. E nós, essa casa, aprovou em junho a nossa lei, então a lei é da Câmara, e agora eles vão ter que prestar informações atualizadas, CDs, DVDs e impresso no próprio contrato. E no próprio contrato a lei obriga que tenha uma cópia da lei para que o consumidor possa usufruir e ter conhecimento do que ele está comprando. Então, o governador nos deu acaba de nos dar uma força porque sancionou o projeto de lei. Não cedeu, não curvou as pressões das empresas do setor de turismo do Distrito Federal. Nós entramos com mais 2 projetos aqui, que vai dificultar também, por questões de saúde, as empresas que O cerimonial solicita a todos que ocupem seus lugares para o início desta audiência pública, bem como a gentileza de desligarem seus aparelhos celulares ou utilizarem o perfil silencioso. Obrigado. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal. Nesta oportunidade, para participarem da audiência pública que debaterá a situação dos aprovados em concurso público que ainda não tomaram posse em seus cargos. Proposta pelo excelentíssimo senhor, segundo o secretário desta Casa, deputado Raimundo Ribeiro. Portanto, convidamos para tomar posição à mesa e presidir os trabalhos, Sua Excelência o senhor, segundo o secretário da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Raimundo Ribeiro. Gostaríamos da atenção de todos. Chamamos ainda para tomar assento à mesa o excelentíssimo senhor deputado distrital Antônio Regufe. Sob a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater a situação dos aprovados em concurso público que ainda não tomaram posse em seus cargos. Convido a tomar assento à mesa o senhor secretário de Estado de Planejamento e Fazenda do Distrito Federal, doutor André Clemente. A senhora secretária de Estado de Educação do Distrito Federal, professora Eunice Santos. Senhor subsecretário de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa do Distrito Federal, Alexandre Sacramento. A senhora subsecretária do Fator Humano em Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, doutora Maria Adélia Sobral.
O senhor subsecretário do Sistema Penitenciário da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Distrito Federal, Dr. Anderson Espíndola. Senhor assessor especial da Secretaria de Estado de Governo do Distrito Federal, Dr. Jomar Mendes Gaspari, representando o senhor secretário Antônio de Nascimento Neto. Senhor representante dos concursados dos técnicos penitenciários, George Luiz Costa Carvalho. Senhor presidente da Comissão dos Aprovados no concurso da Polícia Civil, Fernando Goulart de Oliveira Silva. Senhor representante dos concursados da área de educação, Luiz Antônio de Oliveira. Senhor representante dos concursados da área de saúde, Fábio Ader Pereira da Silva. Senhora representante dos concursados da SEDEST, Gerlúcia Brandão do Nascimento. Convido também para compor a mesa o deputado Cláudio Abrantes, que se encontra nesta casa. Inicialmente, eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os senhores e senhoras, dizer que este é um momento de muita importância para esta casa, porque é o momento que nós recebemos um grupo de pessoas que já demonstraram sua aptidão para exercer funções públicas e que, por razões diversas que vamos discutir aqui, ainda não foram convocados para o seu mistério, para o seu trabalho. E quero registrar e pedir desculpas já por a nossa mesa ser tão pequena, mas gostaria que essas pessoas se sentissem como se estivessem nesta mesa. O doutor Roberto Toledo, da Comissão dos Concursados do DER, do Distrito Federal, Fernanda Fernandes, presidente do Conselho Regional de Serviço Social da 8ª Região, Carlos de Oliveira Carvalho Júnior, presidente nacional do Diretório Nacional dos Estudantes,
Evandro Machado, presidente do Sindicer, filiado à CUT. Bem, essa audiência pública, ela nasce de diversos contatos de diversas pessoas que tiveram a oportunidade de, atendendo uma convocação da máquina administrativa do Distrito Federal, submeterem-se a concursos públicos. E, evidentemente, que ao submeter-se ao concurso público, isso gera não apenas a expectativa de um dia poder exercer a função pública para a qual se habilitaram. Mas nós sabemos também que, além disso, outras situações acontecem em função desse concurso público que foi realizado. Eu vejo que inúmeras pessoas, por exemplo, que vão trabalhar na área de segurança ou na área de justiça, essas pessoas muitas vezes são obrigadas a abandonar os empregos que ocupam para poder se submeter a cursos preparatórios. E isso, evidentemente, dentro de uma perspectiva de que possam assumir imediatamente, tão logo obtenham a formação necessária e devida. Por uma série de razões, muitos que aqui estão não tiveram a oportunidade de serem convocados. E aí nós, então, tivemos a preocupação de trazer para esta casa, e esta casa, apesar de muitas vezes criticada, mas ela é sempre a caixa de ressonância da vontade social. Todas as vezes que a sociedade se manifesta, é aqui que se pode ter a ressonância, se pode ter a repercussão. Então, esta casa, ela é realmente a caixa de ressonância das questões sociais do Distrito Federal. E nós, tão logo tomamos conhecimento de inúmeros concursados enfrentando dificuldades, nós mantivemos um contato com o governo do Distrito Federal e convidamos que cada secretário, na sua respectiva área, pudesse estar aqui presente conosco, para que nós possamos buscar uma solução que atenda, inicialmente, o interesse público, e o interesse público passa por profissionais que já demonstraram a sua aptidão e a sua qualificação para o exercício da função pública. Então, eu quero agradecer aqui a presença de cada um dos membros do governo do Distrito Federal que gentilmente atenderam esse nosso apelo e estão aqui a partir das 19h30, quase 20 horas, né, de uma segunda-feira, para poder discutir conosco a melhor forma da gente solucionar essa questão de modo a atender definitivamente, né, os interesses públicos que, nesse momento, estão em jogo. Então, quero fazer aqui um agradecimento a todos os secretários, todos os subsecretários, mas, como poderia demorar demais, né, fazendo a citação de cada um, quero me permitir, e peço que todos aceitem, que eu, ao nominar a nossa professora Eunice, secretária de Educação, todos da mesa se sintam nominados. Quero também convidar para compor a mesa e já agradecer a presença do nosso presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Cabo Patrício. Então, quero dizer a todos os senhores que deputado Cabo Patrício, deputado Regufe, deputado Cláudio Abrantes,
São pessoas que nos ajudaram, nos permitiram, em especial o presidente da nossa casa, o deputado Cabo Patrício, né, nos ajudaram a poder estar, neste momento, realizando uma audiência pública como essa. Mas não poderia deixar aqui de citar que muitos outros parlamentares desta casa já manifestaram preocupação com relação à questão dos concursados. Alguns, inclusive, com ações mais concretas, né? Então, a gente não pode deixar, né, de registrar isso. Ou seja, se temos hoje aqui a casa numa noite de gala, né, com tantas pessoas, né, participando de um movimento como esse, isso não nasceu da noite para o dia, isso é fruto do trabalho de diversos parlamentares para que nós possamos realmente fazer com que a população do Distrito Federal sinta que esta casa é a sua casa, é a casa que deve canalizar todas as suas reivindicações. E aí, como manda o cerimonial, nós vamos inicialmente passar a palavra para os parlamentares presentes, né? E logo depois vamos ouvir cada membro da mesa e logo após cada um dos senhores que desejem se inscrever. Adotando aqui a ordem cronológica, o mais velho é o deputado Regufe, então ele falará em primeiro lugar. Ok, Regufe? É o mais velho de todos. Deputado Raimundo Ribeiro, no nome de quem cumprimento toda essa mesa longa, secretários de Estado aqui presentes, representantes dos concursados. Primeiro eu queria começar parabenizando o deputado Raimundo Ribeiro pela iniciativa dessa audiência pública. O deputado Raimundo, que por justiça, é importante que se diga e se registre, tem sido nessa casa um defensor da nomeação dos concursados. Eu penso que a discussão que nós temos que fazer aqui é a discussão de que modelo de Estado nós queremos. É essa discussão que tem que ser feita aqui. O Distrito Federal tem um excessivo número de cargos comissionados. E eu tenho que dizer isso com toda clareza para toda a mesa aqui presente. A França tem 4.800 cargos comissionados. Os Estados Unidos inteiro tem 5.600 cargos comissionados. O Distrito Federal é desse tamanhozinho, são 15.553. É um número excessivo. Muitas vezes isso é quase uma estatização de cabos eleitorais. E não é para isso que serve o serviço público. Então, na minha opinião, tem que ter cargo comissionado? Claro que tem que ter. Algumas funções têm que ser comissionadas, sim. Mas não nesse volume excessivo do jeito que é hoje. É como se o Estado existisse não para servir ao contribuinte na devolução de serviços públicos de qualidade. É como se o Estado existisse para ajudar a perpetuação de máquinas políticas. E é preciso inverter essa ótica. Eu não tenho como deixar de registrar isso aqui, até porque isso é algo que eu já falei diversas vezes dessa tribuna, e é algo que eu penso, e eu penso que precisa com que o governo ele recupere a sua razão de existir. Hoje, em qualquer lugar que se vá, as pessoas têm raiva de governo, têm raiva do Estado, porque o Estado não cumpre a sua função. É preciso mudar isso. É preciso que o Estado ele sirva para o contribuinte, que é quem sustenta o Estado. E isso passa por serviços públicos de qualidade. E serviços públicos de qualidade passa por servidores tecnicamente qualificados para exercer esses cargos. Quero dizer também, e aí tenho que ser sincero com todos vocês que estão aqui esperando a nomeação de vocês, que vocês não são o fim. É importante isso não por causa de vocês. E eu tenho que dizer isso com toda sinceridade para vocês. É importante por causa do contribuinte, porque o fim não é vocês. O fim não é o servidor público. O fim é a sociedade. O servidor público é o meio para devolver um serviço público de qualidade para a sociedade.
Então, espero que, caso vocês sejam nomeados, que vocês tenham sempre na cabeça de vocês essa noção, essa consciência do que para que serve a função que vocês estão exercendo. Porque o fim não é a própria pessoa, não é a pessoa ser nomeada, o fim é a sociedade, que merece, por mais de que às vezes ela se mostre, às vezes despolitizada, ou às vezes até alienada, ela merece um serviço público de qualidade, porque paga uma das cargas tributárias mais altas do mundo. Carga tributária que deveria ser reduzida, inclusive. Então eu queria deixar isso claro aqui, queria deixar aqui o meu apoio, já também reiterado nessa tribuna, à nomeação dos concursados, e dizer que não vou poder ficar até o final, tenho outro compromisso, mas fiz questão de vir aqui para prestar esse apoio a vocês. Não só por causa de cada um de vocês, mas por causa da sociedade, porque ela é o fim, e é ela que merece ter no serviço público pessoas tecnicamente qualificadas para devolver um serviço público de qualidade para ela. Muito obrigado. Bem, passo a palavra agora ao deputado Cabo Patrício, presidente desta casa. Bom, eu queria inicialmente dar boa noite a todos os presentes, até porque é uma honra para a Câmara Legislativa, né, Raimundo? Nós temos de novo a galeria ocupada, e o aquário não só pela imprensa, mas por todos que fizeram concurso público e estão prontos a assumir no governo do Distrito Federal. E o plenário não só ocupado pelos parlamentares, mas também por jovens e pessoas que fizeram concurso, estão aqui reivindicando o direito de trabalhar. Queria parabenizar o deputado Raimundo Ribeiro pela audiência pública, inclusive na reunião que nós tivemos no almoço com o governador em exercício, Wilson Lima, onde o Raimundo fez questão, inclusive, de dizer que ia fazer audiência pública, de cobrar do governador em exercício pela posse de todos os servidores que fizeram concurso público e que estão aqui hoje representados nessa audiência pública, seja pelas pessoas que estão na mesa, fazendo parte da comissão, ou mesmo dos que estão aqui presentes. Que é claro que uma grande maioria não pôde comparecer hoje aqui na Câmara Legislativa, mas está aguardando ansiosamente o resultado desta audiência pública. Então, parabenizar você, Raimundo, pelo compromisso com o Estado, com o serviço público e com a Câmara Legislativa, e principalmente pela forma que você vem desempenhando o mandato de deputado distrital. É uma honra para nós, parlamentares, ter uma pessoa como você aqui na casa, com muita coerência e tranquilidade. E aí eu, cumprimentando você, cumprimento toda a mesa, até pela sua extensão, que ia demorar um longo tempo para cumprimentar cada um. Primeiro, dizer, e eu não vou fazer aqui discurso demagogo, nem hipócrita, porque eu não faço isso, e gosto de jogar com a verdade com todo mundo. Olha no olho de cada um e falando, como eu sempre fiz. E o Raimundo Regufe e o Cláudio, que já viveu com a gente aqui, sabem muito bem disso. Primeiro, dizer que é importante para o Estado a contratação de cada um de vocês, são servidores públicos, que fizeram prova, se qualificaram. E tem que ser contratado pelo Estado. Está aqui o André, responsável pela Secretaria de Planejamento e de Fazenda hoje, que é uma só, que eram duas, e o deputado Wilson Lima, que hoje está no governo em exercício, teve sabedoria em juntar as duas, para que pudesse ter um desempenho melhor na máquina pública, não só a questão dos recursos, mas o planejamento da gestão da máquina, isso é importante. Mas não vou tirar aqui, não vou fazer o discurso do Regufe contra quem é comissionado, porque não passa por aí. Até porque quem é comissionado, e nessa casa tem 50% de comissionado, também trabalha pela sociedade. Também tem muita gente qualificada, preparada, pai de família, que vai fazer concurso igual a vocês e um dia vai reivindicar também para entrar na máquina pública. Porque isso é falar a verdade. Essa casa tem servidores comissionados, como tem no Estado também. Até que tenha condições de fazer concurso público e contratar cada um. Cada um, porque também é trabalhador. Porque além do servidor público estar aqui e que está na máquina pública, quem trabalha também, que é seletista, também é trabalhador. Também tem direito de ser reconhecido e de ser valorizado. Também tem direito. E não é irresponsabilidade do gestor público quando ele coloca cargo comissionado, Regufe. Não é. Senão nós somos responsáveis dessa casa. E nós não somos. Porque nós fizemos um projeto de lei, nós fizemos um acordo com o Ministério Público e estamos cumprindo aqui. Agora, nós temos que defender o Estado
E cada um dos que estão aqui reivindicam ser servidores públicos para representar o Estado e defender a sociedade. Defender a sociedade. Cada um que está aqui se formou em escola pública, pública de qualidade, com o empenho dos professores que estão lá ensinando para que cada um hoje pudesse ser concursado e poder assumir a máquina pública. A máquina pública. E isso é responsabilidade com o Estado. Sabe por quê, Guf? Porque o Estado é maior do que qualquer político. Do que qualquer político o Estado é. Sabe por que é maior? Porque o ex-governador Arruda, ou o governador Arruda afastado, está na cadeia, mas o Estado não pode parar. O Estado tem que continuar. Nós não podemos ter no DF uma intervenção federal. Não podemos. Nós temos lutado dia e noite, e esta casa, com todos os parlamentares, para que ela funcione e não haja intervenção. Sabe por quê, companheiros? Porque se tiver intervenção, não vai ter contratação de ninguém. De ninguém. Falando bem francamente aqui. Nós estamos na possibilidade, vocês têm acompanhado o noticiário, de ter intervenção no Distrito Federal. De ter intervenção no Distrito Federal. Por isso é importante a audiência pública, quando nós tivemos o almoço com o Wilson Lima, para que chamasse todos os secretários, todos os subsecretários que vierem aqui, com um planejamento na mão. Um planejamento. Porque se não tivesse condições de contratar todos que fizeram um concurso de uma vez, contratar de forma planejada, programada, já estabelecida, inclusive, pelas secretarias, para que cada uma aqui saiba quando que vai ser chamado, sabendo quem vai ser chamado e que vai tomar posse enquanto servidor público. É isso. Isso é responsabilidade com o setor público. Porque nós vamos tomar medidas enérgicas e comprometidas e planejadas para não haver intervenção, para manter a máquina estatal e para garantir que cada um tenha o seu emprego. Porque cada um que está aqui fez cursinho para se preparar, foi lá e prestou o concurso público, tá certo? E nós sabemos que nós não vamos dar condições no governo do Distrito Federal, e não falo pelo governo, porque falo pela Câmara Legislativa, de contratar todos de uma vez só. Porque se nós fizermos isso, é assinar o atestado da intervenção federal no dia seguinte. No dia seguinte. Mas com responsabilidade, todos que estão aqui no plenário da Câmara, da galeria, os que não estão, também vão ser chamados para ocupar a vaga que fizeram o concurso e passaram. Passaram por mérito próprio, por qualificação própria. Qualificação própria. Talvez a negociação que foi feita, e que o André vai mostrar, e outros secretários daqui, viu, Raimundo? Talvez não agrade a comissão ou alguns dos concursandos. Mas é bom as pessoas terem claro o seguinte: nós temos que fazer o melhor possível para garantir que o planejamento seja publicado no Diário Oficial do Distrito Federal, que garante a convocação de todos, tá certo? Com recursos da Secretaria de Orçamento, de Planejamento de Finanças, garantindo quando cada um vai ser chamado. Quando cada um vai ser chamado. Eu podia muito bem subir na tribuna aqui e dizer o seguinte: eu quero que os 380 que fizeram o curso de formação de Polícia Civil sejam chamados de uma vez só, que os quase 500 TecPen de uma vez só, mas eu ia estar jogando para a plateia, não vou fazer isso. Não vou fazer porque eu tenho responsabilidade. Tá certo? Então, o que nós defendemos é fazer com planejamento, para que cada um aqui saiba quando vai assumir, mas que vai assumir de fato, que vai ter o seu emprego da saúde, educação, de todas as áreas. Porque a máquina, como eu falei, ela tem que continuar funcionando. O Estado funciona e vai continuar. Não é à toa que nós, numa reunião com o deputado Wilson Lima, governador em exercício, Raimundo lembra disso, colocamos, inclusive, a necessidade de que os secretários e administradores regionais sejam técnicos do serviço público, que conheçam a máquina estatal, para evitar atividades políticas paralelas nesse momento que nós temos, tão delicado para o Distrito Federal. Não é só para o governo do Distrito Federal, é delicado para a Câmara Legislativa, é delicado para o GDF, é delicado para a sociedade do Distrito Federal. E nós precisamos mostrar que a Câmara Legislativa está funcionando, que o GDF está funcionando, para não haver necessidade de intervenção federal. Justamente para não acabar com o sonho de cada um dos senhores que estão aqui e não acabar com o sonho de cada um dos brasileiros que nasceram nessa cidade. Como eu nasci e como a maioria que está aqui nasceu também. Então nós precisamos garantir a autonomia política e financeira do Distrito Federal, com a máquina funcionando, e que vocês sejam chamados para ocupar de acordo com o acordo que nós podemos fazer aqui. Eu sei que cada segmento profissional tem uma comissão que foi eleita, foi constituída, que está negociando, se nós não tínhamos a quantidade de gente que tem aqui hoje na comissão, não é, Raimundo? Então, que continue esse processo, o André e os secretários vão colocar, se não atender, a gente continua as negociações, não é, Raimundo? Vamos até o governador Wilson Lima de novo,
governador em exercício, negociar, tentar ampliar o máximo de convocações para garantir a convocação de todo mundo, a contratação de todo mundo e mostrar para o governo federal e para as instituições federais que o Estado continua funcionando e que não há necessidade de intervenção federal. É isso. Que vocês consigam o objetivo de vocês. E nós vamos continuar daqui, enquanto Poder Legislativo, abrindo as portas, negociando, para que vocês possam conseguir o êxito na contratação como servidores públicos. Muito obrigado. Bem, pessoal, ao agradecer aqui a fala do deputado Cabo Patrício e os dois aqui conversando, eu quero dizer a vocês que o parlamento é isso, é debate de ideias, é divergências, né, e da divergência é que surge a convergência, né? Então, o deputado Regufe sempre abrilhanta aqui a nossa casa, né, com os discursos e ações. O nosso presidente, deputado Cabo Patrício, também, não é à toa que ele é o nosso presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. E quero agora passar a palavra ao deputado Cláudio Abrantes, que vai falar da tribuna. Ok. Claro, você tem preferência. Bom, senhor presidente, eu quero cumprimentar toda a mesa, na figura do meu amigo que preside essa sessão, o deputado Raimundo Ribeiro, meus companheiros de casa quando estive aqui, deputado Regufe, deputado Cabo Patrício, né, dizer que fico feliz de voltar a essa tribuna, né, me sinto honrado novamente de estar aqui, sobretudo num momento e para discutir um tema tão importante. Quero saudar também todos os secretários, representantes de comissão, enfim, autoridades que estão aqui compondo a mesa, saudar todos os concursados, né, que já cumpriram todas as etapas e estão prontos aí para ascender ao serviço público e dizer, repetir novamente, da honra, da importância deste momento, né, quando o parlamento, quando a casa do povo, porque a casa legislativa, aqui sim é a casa do povo, se reúne para discutir um assunto que afeta tanto a população do Distrito Federal. Não pensem que essa questão do concurso afeta somente a vocês concursados, mas afeta sim todo o Distrito Federal, porque trata de serviços públicos e, na minha visão, também acredito que o Estado, a função do Estado é oferecer um bom serviço público para a população. Isso só acontece se tiver servidores. Eu sei que a situação é difícil, eu sigo a mesma linha do deputado Patrício, nós não estamos aqui para fazer demagogia, tanto que aqueles que estão na luta, vocês que estão na luta através das comissões, estão vendo a dificuldade, e não é uma luta de um ou de dois, você vê, tem 3 parlamentares aqui, inclusive o presidente do Legislativo local, em exercício, o deputado Patrício, preocupado com a situação, ex-deputados, autoridades. Hoje eu acompanho mais de perto a situação do pessoal da Polícia Civil, não por preferência, mas porque é da minha carreira. Eu sou policial civil, estou na carreira da Polícia Civil, estou trabalhando novamente na delegacia, na Direção-Geral da Polícia Civil, fui da área de educação, mas, independente disso, isso tudo afeta a minha vida como cidadão, porque nós precisamos desses profissionais. E eu penso que a questão do serviço público, ela tem que ser observada sob 2 óticas. Primeiro, daqueles que vão entrar. Aqui, nessa casa, que é a Casa das Leis, a gente precisa criar regras claras e mecanismos para proteger a população e aquela pessoa, e aí não é demagogia, mas aquela pessoa que dedica horas de estudos, que dedica, às vezes, o afastamento da família e, muitas vezes, recursos materiais para se preparar, para bem entrar ao serviço público. Então, essa pessoa ela também tem que estar protegida para que a gente não tenha concursos largados por aí, em que você, muitas vezes, se dedica, passa, está dentro de regras, muitas vezes, não estou dizendo que é o caso aqui, mas não é chamado. Isso tem que estar bem definido. Ao mesmo tempo, de proteger aqueles que necessitam sair do trabalho para fazer o serviço público. Me perdoem, vou voltar ao caso da Polícia Civil, onde muitos, inclusive o pessoal aqui dos
técnicos penitenciários também, muitos têm que deixar serviço, têm que pedir demissão, têm que pedir exoneração, e depois não tem certeza da nomeação. Tudo bem, é a regra, mas essa regra não pode ser dura. Essa regra não pode ser tão violenta, até porque em outros órgãos, e cito a nossa co-irmã Polícia Federal, as pessoas, quando vão para a academia de polícia, por exemplo, já vão com a sua nomeação pronta. Não recebem integralmente, mas sabem que, quando terminar o curso de formação, entrarão da mesma forma. Eu falo isso porque passei o mesmo problema quando fui concursado, e aí quero dar um dado que está aqui. Eu sou do concurso de 95. Em 95, nós tínhamos o Distrito Federal com 1.700.000 habitantes. Hoje nós temos quase 2,5 milhões, e a Polícia Civil com o mesmo número. Acredito que isso acontece com a área de educação. Eu fui da Secretaria de Educação em 91. E vejo hoje as dificuldades que sofrem. E tenho certeza, isso angustia a professora Eunice, porque conheço a pessoa dela, o doutor André, que nós conversamos hoje. O que nós temos que fazer é um esforço concentrado. Nós temos que esgotar todas as possibilidades para que todos esses que estão aqui, aí é o segundo ponto do concurso público, para que dessa avaliação, para que esses possam entrar no serviço público. Mas temos que esgotar todas as situações. Quando chegar ao limite, nós temos que procurar algo mais, porque não dá, porque, como o deputado Regufe falou, é verdade que nós temos um carinho, todos estão sendo recebidos aqui, mas, na verdade, o importante é o fim, é o contribuinte que precisa do policial, que precisa do técnico penitenciário, dos profissionais da educação, do DR. Essas pessoas, existe 2,5 milhões de habitantes necessitando dessas pessoas para melhorar o serviço público. É muito importante obras, a obra é importante, as obras são importantes, são necessárias, mas a gente tem que ter material humano, servidor público qualificado para poder atender a população. Então, dessa casa, e eu tenho certeza, nas palavras do deputado Patrício, que muito bem colocou, que se for o caso, voltaremos, né, ao governador em exercício Wilson Lima, que é desta casa, para buscar recursos, maneiras, o que tem que surgir daqui. Sim, é um movimento claro, definitivo, com o apoio que eu sei que não faltará aqui da Câmara Legislativa, para que todos os senhores e senhoras consigam adentrar ao serviço público, de uma maneira programada, sim, porque sei que a gente tem dificuldades, lei de responsabilidade fiscal, orçamento, finanças, mas há de se haver um cronograma e há de se haver uma projeção séria e verdadeira para que todos possam entrar. E mais importante até, penso, isso tem que ser algo definitivo até 2010, porque o ano que vem é um outro governo, nós não se pode deixar conta para o outro governo. Então, daqui, a gente... Daqui nós temos que sair, sim, com a posição firme. Eu sei que o Legislativo não se furtará, sei que as autoridades que estão aqui têm boa vontade e trabalharão para que a gente, de alguma maneira, possa ajudar. Hoje eu tive até uma conversa interessante com o doutor André, quando a gente falava que a gente precisa aumentar a arrecadação, então vamos pedir a nota legal, né, uma coisa que parece pequena, uma lei que saiu daqui da Câmara Legislativa, que muitos criticam tanto, a Câmara, mas aqui tem a nota legal que saiu daqui, que melhora a arrecadação. Temos que fazer a nossa parte, temos que levar essa população, buscar nos nossos órgãos, economia, alguma maneira. E acredito que muitos deputados também podem abrir mão de algumas emendas para que melhore o caixa, mas o importante é que tenhamos ações coordenadas, definitivas, para poder atender isso. Sem demagogia, sem busca eleitoreira, mas, acima de tudo, olhando os senhores e as senhoras que estão aqui, a população, que é quem vai receber o grande benefício, que é a contratação de todos vocês. Muito obrigado e boa noite. Bem, ao agradecer aqui, né, a contribuição dos deputados, quero registrar que o deputado Regufe já teve que dar uma saída em função de outros compromissos. O deputado Cabo Patrício atrasou, inclusive, um compromisso para poder estar aqui conosco. Quero agradecer muito a presença, o deputado Cláudio Abrantes também. Tá bom, ele está dizendo que é bonita a minha caneta, é porque ela tem aqui a do Fluminense, viu, pessoal? Então, é porque ele é fluminense também, como eu, né? Aliás, aqui na Câmara, a maioria é fluminense, né, Cláudio? Então, quero agradecer a presença de cada um dos senhores e, antes que a gente possa dar continuidade aqui com as intervenções, eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem
Congratulo a realização desta audiência pública para debater a situação dos aprovados em concurso público que ainda não tomaram posse em seus cargos, ao tempo em que justifico minha ausência em virtude de compromissos agendados previamente para o mesmo horário. Por oportuno, afirmo que sou um defensor do concurso público, pois acredito que seja a forma mais equânime e justa de acesso ao emprego, pois se baseia exclusivamente no mérito do candidato. A prestação de serviços públicos de qualidade passa necessariamente pela valorização dos servidores que o prestam, e o concurso é uma grande ferramenta na consecução desse objetivo. Fazemos votos de que a futura lei dos concursos, que nasceu de uma ideia minha e obteve apoio de todos os parlamentares que compõem a Casa, possa trazer mais segurança jurídica aos que buscam seu lugar ao sol, sem dependerem de indicação ou peixadas. No ensejo, parabenizo a todos os participantes desta audiência, em especial o deputado Raimundo Ribeiro, pela iniciativa do debate. Deputado Chico Leite, do PT do Distrito Federal. Gostaria aqui de propor à mesa que a gente possa fazer uma pequena inversão, se for da concordância de todos. Eu acho que nós deveríamos, inicialmente, ouvir os representantes dos concursados. E, a partir daí, a gente teria as respostas e, queira Deus, as soluções por parte dos representantes do governo. Mas, pelo visto, aí, pela manifestação, eu acho que foi aprovada a ideia. É isso? Unânime, está certo. Então, gostaríamos de convidar para fazer uso da palavra o Roberto Toledo, da Comissão dos Concursados do DR do Distrito Federal. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao deputado Raimundo Ribeiro e a todos aqui presentes. Como a gente só tem 3 minutos, em agosto de 2009, nós estivemos aqui também na Câmara, propomos uma ação, uma audiência pública, na qual foi feita até uma moção que apoiava chamar os concursados do DR. O que muito me estranha é o discurso do Cabo Patrício, fala que tem que haver cronograma para chamar. Nós, do DR, já tivemos 2 cronogramas, nenhum cumprido, certo? Então, uma coisa é cumprir o cronograma, outra é fazer com que ele seja realmente exercido na prática. Uma coisa é falar, eu vou nomear em março, outra coisa é sair no edital. Que nós estamos aguardando a convocação de todos dentro da vaga desde dezembro, sendo que o nosso edital é de novembro de 2008. Hoje o DR, ele não chamou nem os operadores de máquina dentro das vagas, nem os motoristas, nem os técnicos de estrada, ou seja, para mim hoje o DR funciona igual uma padaria sem padeiro, igual um açougueiro sem açougueiro, igual uma farmácia sem farmacêutico. É um órgão que está à deriva de todas as obras serem empreitadas ao dobro do custo que o próprio órgão poderia executar. Nós estivemos até deve ter umas 2 semanas com o André, e o André falou de fazer um novo cronograma. Nós, concursados do DR, não aguentamos mais fazer um novo cronograma. Eu achei muito interessante o que o Cláudio falou, o deputado Cláudio Abrantes falou, que o cronograma não pode ser jogado para o próximo governo. Já se tem um novo cronograma no qual fala que o DR vai completar os 221 distribuídos em 20 cargos diferentes em 2011. A gente passa no concurso em 2008 para ser chamado em 2011. E cronograma, sem a certeza de que vai ser cumprido. Então, eu acho muito
a gente está com essa batalha com o deputado Raimundo Ribeiro. O DR hoje é um concurso que remunera 2.370. Faltam 84 nomeações para ser cumprido o edital, mais os 60 técnicos de trânsito. Ou seja, 31 operador, 20 e poucos motoristas. Hoje a nomeação do DR, ela custa pouco para o GDF, e nem esse pouco nós estamos tendo. Quiçá 660 técnicos penitenciários. Então, eu acho que a gente tem que clamar ao governo para chamar todo mundo, porque só nós que estamos aqui sabemos a dificuldade que passamos para estar aprovado dentro do número de vaga. Eu fiz 20 concursos para passar só em 2, não tenho vergonha de falar isso, porque é muito difícil, e a gente vê a nossa nomeação. Eu gosto muito do que o Regufe falou, e apoio no que ele fala. Não é que não tem que haver comissionado, mas eu não concordo de ter comissionado no meu lugar lá dentro do DR. Isso eu não concordo. Agradecendo a intervenção do Roberto, gostaria de convidar para fazer uso da palavra Fernanda Fernandes, do Conselho Regional de Serviço Social da 8ª Região. Boa noite, cumprimento toda a mesa na pessoa do deputado Raimundo Ribeiro, e quero colocar aqui, enquanto presidente do Conselho Regional de Serviço Social, que o nosso concurso, na Secretaria de Saúde, ele foi um concurso que foi realizado em 2006, Então, ele está expirando em agosto deste ano. E a época daquele concurso, quando nós pleiteamos a realização deste concurso, a carência de assistentes sociais era superior à quantidade de vagas colocadas naquele concurso. Vários assistentes sociais já foram convocados, nomeados para esse concurso. Mas hoje a nossa carência de profissionais para atender na área de saúde, com a qualidade devida que os cidadãos brasilienses merecem, são de 170 profissionais, nos diversos programas e serviços existentes no Distrito Federal, na área de saúde. Então, quando se fala aqui, nesta mesa, neste plenário, sobre planejamento, nós perguntamos aonde está este planejamento, porque os planos de saúde, desde 2004, vêm mostrando essa carência. E como os nossos gestores têm trabalhado para suprir essa carência. E não é só na área de saúde, Vejo aqui outros colegas de outras categorias profissionais que estão aqui pleiteando a nomeação. E não é uma nomeação simplesmente porque eu desejo ser um servidor público, porque eu tenho essa necessidade, mas também por conta da realização de uma política pública de Estado que vem atender a nossa sociedade com qualidade. Já citado aqui anteriormente, na fala dos deputados que aqui falaram. Então, eu coloco mais uma vez a necessidade deste governo, desta casa, ter uma ação efetiva para que se concretize não só a nossa nomeação, mas de outras categorias profissionais que exigem a necessidade de atendimento à nossa sociedade com a qualidade necessária. Agradecendo a contribuição da Fernanda, quero aqui registrar com muita satisfação a chegada da nossa amiga doutora Josélia, que é secretária de Administração do Distrito Federal, e registro assim com a satisfação dupla, viu, André? O André foi meu aluno, mas a minha amiga Josélia, ela é piauiense como eu, honra o Piauí, Então, eu quero agora passar a palavra para o Evandro Machado, presidente do Sindicato de Servidores Públicos do Distrito Federal.
Boa noite à mesa. Boa noite, companheiros, futuros servidores do Estado, espero eu, e futuros companheiros de trabalho. Eu ouvi atentamente as discussões dos que me antecederam, e eu acho assim, falou-se muito em planejamento, cronograma. Primeiro é ver se o Distrito Federal tem interesse em obedecer os cronogramas. Porque não é a primeira audiência pública que eu participo aqui nessa casa e que se tira meta, cronograma, se planeja e chega lá o Distrito Federal não cumpre. Aí vem aquela pergunta, para que valeu a audiência pública? Quando se fala aqui a questão dos cargos comissionados, vamos falar de justiça. Por questão de justiça, quem deveria estar ocupando os cargos era vocês, não era cargo comissionado. Porque tem cronograma para contratar o concursado e não tem para contratar o comissionado. Por que não se faz? Por que se não investe, vamos inverter a lógica. Vamos fazer um cronograma a partir desse governo ou para o próximo, para questão de contratação de cargo comissionado. É uma vergonha, viu, deputado Raimundo Ribeiro, quando a gente vê a DASA, que o projeto passou aqui, eu estive acompanhando, quando não tinha um servidor na DASA, se criou o projeto de criação da DASA, autorizando colocar cargo comissionado, com o compromisso daquela DASA substituir os comissionados pelos concursados. E o que é que a gente vê lá? Os concursados também batendo cabeça, contratado 30% do que deveria, e o senhor presidente da DASA nem recebe o sindicato e a CUT para poder resolver o problema dos concursados, e não vê nenhum agente do Estado, não vê ninguém tomar providência, para que se cumpra uma lei que saiu aqui dessa casa. Saiu aqui dessa casa. E a DASA faz o que quer, a hora que quer. Então é hora da gente parar de brincar com os sonhos das pessoas. Muita gente aqui perdeu noite de sono. Tem muita família por trás de cada pessoa dessa. Tem filho, tem mãe, tem avó. Está todo mundo apreensivo. É hora, sim, de inverter essa lógica. Cabo eleitoral, sim. A maioria dos comissionados do Estado é bobo, é ingênuo quem acredita que não é. É lógico que a gente sabe que tem gente competente ocupando cargo comissionado. Assim como todos aqui são competentes, sem exceção de nenhum, porque passaram num concurso público. Não precisou de político nenhum. Não precisou de político nenhum indicar ele na UNB, no CESP, seja lá qual o instituto que fez a prova. Foi a sua capacidade, está mais que provado, capacidade de ir lá e passar no concurso público, e agora que está com direito de pleitear a sua vaga, tem todo o apoio do Sindicé, da CUT, e vamos à luta, companheiro, porque se a gente ficar vacilando, vai terminar esse governo aí do nobre deputado Wilson Lima, o governo que a gente não sabe quanto vai durar, quanto tempo ele fica no cargo, porém vai passar e a coisa não vai acontecer. A companheira que me antecedeu disse, eu fiz o concurso em 2006, aí entra cronograma, planejamento, e entra comissionado a hora que quer no governo, e para nós concursados tem que passar pelo triste teste do cronograma, e eles atropelam a Constituição Federal, artigo 37, parágrafo 2º, que fala que o servidor público tem que ser efetivo, tem que ser concursado, e o Estado insiste em não cumprir isso, e me lamento também presenciar que a própria Câmara Legislativa, como disse o presidente, também não cumpre isso. Quem vai cumprir, então? Muito obrigado. Agradeço a manifestação do Evandro e convido para fazer uso da palavra Carlos de Oliveira Carvalho Júnior, presidente do Diretório Nacional dos Estudantes. Senhores, boa noite. Boa noite a todos da mesa. O que me traz aqui, em primeiro lugar,
vai de interesse à sociedade, que é a nossa educação. Tivemos informações, senhores, que em Planaltina há desvio de funções, merendeiros fazendo trabalho que é de monitores. Sabemos outras situações que tem professores fora da sala de aula fazendo trabalhos administrativos. Um país se faz com segurança, com uma boa educação e com livros. Queremos dizer também que o que nos traz aqui, mais uma vez, que me deixou triste, com a infeliz frase do Cabo Patrício, quando ele disse que 50% dos servidores dessa casa são nomeados. O que nos deixa triste é saber que vocês se prepararam para fazer um concurso público e, no entanto, pessoas são nomeadas pelos fatos de ser gente boa, competente. Competente é aquele que faz concurso público e passa. E se prepararam para isso. Eu acho que essa é uma grande oportunidade da senhora secretária, do senhor diretor penitenciário, da Secretaria de Planejamento e do próprio governo se planejar na hora de ofertar um concurso público. Se não tem condições de absorver essas pessoas, não faça. Não brinque com o sonho das pessoas. Investe fortunas em escola para se preparar, noites em claro para no outro dia se apresentar com muito nervosismo e com muita competência e passar no concurso público, porque aqui estão os aprovados, não os chamados. Então, gente, é hora de se tomar uma posição e sim chamar essas pessoas que de fato e direito deveriam estar nos seus cargos, ao qual se prepararam para isso. Agora, para concluir, é uma frase que eu fiz que diz que quando eu era criança, brincava como criança. Mas agora, graças aos adultos, eu tive que entrar no mundo dos adultos. Fico pensando, de que vale a pena uma criança sem família e sem educação? Como elas irão fazer sem ajuda e sem esperança? Palavras são como as crianças. Quando mais cuidamos, mais exige de nós. Não é a palavra que importa, mas é atitudes que podemos tomar. Temos que recuperar a escola e não apenas construí-la. E essa é uma grande oportunidade dos senhores. Muito obrigado. Agradecendo a contribuição do Carlos de Oliveira, gostaria de convidar para fazer uso da palavra a representante dos concursados da SEDEST, Gerlúcia Brandão do Nascimento. Boa noite a todos. Boa noite, deputado Raimundo Ribeiro. Eu estou aqui representando a comissão dos aprovados da SEDEST, Secretaria de Desenvolvimento Social e Transferência de Renda. Concurso realizado com o edital de 2008, a qual já houveram algumas nomeações, portanto, nós estamos aqui pleiteando o que cabe de direito deste edital. Além do mais, cabe ressaltar que é uma secretaria cujo concurso anterior a esse, de 2008, ocorreu há mais de 20 anos atrás. Nós estamos também na intenção de ajustar o que foi acordado conforme o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado com a Promotoria da Infância e Juventude, Ministério Público, cujo preenchimento, a princípio, seria de 385 vagas que estavam sendo ocupadas por terceirizados. Atualmente, esse número ainda não foi cumprido. Nós estamos aí com, principalmente, cuidadores sociais sendo colocados no lugar, aliás, assistentes básicos de assistência social sendo colocados no lugar de cuidadores sociais, que é um dos cargos dos quais foram firmados nesse edital. Estamos tentando aí também a colocação de todos os aprovados, aproveitamento de todos os aprovados deste concurso, visto que, já disse, é uma secretaria com mais de 20 anos sem concurso, uma secretaria que abusou de terceirização, uma secretaria que poderia já estar com todos os seus aprovados nos locais certos,
na lotação devida, visto que há a necessidade e há orçamento. Gostaria aqui de solicitar que essa comissão, que as autoridades aqui presentes possam levar em consideração que a assistência social, hoje em dia, está sendo vista de forma precária. Nós estamos com várias pessoas sem os mínimos necessários para serem atendidas e não existe a qualificação necessária dentro da SEDEST, porque a maioria dos aprovados ainda estão sem ser nomeados. Eu agradeço a oportunidade e espero que os nossos anseios aqui possam ser saciados e não possamos ficar somente em conversas, em audiências, sem ter resultado proveitoso. Agradeço. De ordem do senhor presidente desta sessão, deputado Raimundo Ribeiro, convidamos a fazer uso da palavra o senhor representante dos concursados da área de saúde, Fábio Ader Pereira da Silva. Boa noite a todos da mesa. Boa noite a todos os presentes. Saúde pública de Brasília está um caos. Estão brincando com a vida do ser humano. Quando tivemos concurso em 2007 para técnicos de enfermagem, porque auxiliar não existe mais, para dentistas em 2007, e não foi contratado todo mundo ainda, dentista não foi contratado nenhum até hoje. Tem pessoas fazendo cargos que não é de sua formação, padioleiros fazendo a função de técnico em nutrição. Estão brincando com a vida humana. Obtive a informação hoje que tem técnicos administrativos fazendo a função de técnico de gesso. É por isso que vemos nos noticiários pessoas com deformidade nos seus membros, porque técnico em gesso é importante para o tratamento de ortopedia. É por isso que eu digo que estão brincando com o ser humano. Temos profissionais de enfermagem, que é o coração do hospital, fazendo jornada tripla, cuidando de 5, 6, 10 pacientes num plantão. Isso é inadmissível, uma vez que temos pessoas concursadas, prontas para assumir este cargo. A saúde pública não precisa somente de médicos. Só ouvimos falar na televisão de médicos. Falta médico disso, falta médico daquilo. O médico é o primeiro elo do atendimento da vida. Precisamos de psicólogos. Precisamos de assistentes sociais, de técnicos em laboratórios, patologias. E cadê essas contratações? Tem pessoas concursadas nessas áreas. Então eu peço a todos, principalmente as autoridades do governo, da área de saúde e planejamento, para que nós possamos ter uma solução e não tratar a vida humana como qualquer. Repito, saúde pública não é feita somente de médicos. Vamos contratar os técnicos de enfermagem. Vamos tirar os padioleiros da nutrição. Isso não existe. Vamos tirar os técnicos administrativos do gesso. Vamos contratar os técnicos administrativos, tirar os enfermeiros da administração, botar para trabalhar diretamente na enfermagem. Vamos tirar os técnicos de enfermagem da área administrativa. Temos pessoas concursadas nessas áreas. Eu peço a atenção de vocês para isso. Vamos deixar de brincar com a vida humana, porque isso é brincar com a vida humana, com a saúde pública do DF. Não é somente a dengue. O que adianta ter um programa da dengue se não tem técnico de enfermagem no hospital? Onde tem agentes de saúde fazendo serviço administrativo dentro dos hospitais. Não é desculpa para não contratar, dizendo que não tem, como já foi falado, cronograma, planejamento. Tem. Somente não seguem. Ou não querem seguir. Então eu peço a atenção de todos mais uma vez. Prestem atenção no cronograma. Vamos deixar de brincar com a saúde pública, com o ser humano. Obrigado pela atenção de todos. Agradecendo a contribuição do Fábio, convido para fazer uso da palavra o representante dos concursados da área de educação, Luiz Antônio de Oliveira.
Eu queria saudar a todos que compõem a mesa, deputado Raimundo Ribeiro, a nossa secretária de Educação, doutora Eunice. Não poderia deixar também de enaltecer a presença da subsecretária, doutora Jaqueline, que tanto nos recebeu na sua sala, nos dando a atenção devida à nossa condição de concursados. Eu quero abrir a minha fala, em primeiro lugar, deixando claro que a nossa situação, a situação dos profissionais concursados e aprovados da Secretaria de Educação é uma situação peculiar. Por que peculiar? Porque nós somos a base de toda uma sociedade. A educação é a base da política. A educação é a base da segurança. A educação é a base de tudo. E, mais uma vez, vou enfatizar aqui, está na iminência de um concurso público para professor. Nós questionamos a Comissão dos Aprovados, a quem eu represento, e eu agradeço essa representatividade que me foi dada, para questionar essa necessidade desse concurso público que está na iminência de ocorrer, uma vez que nós temos a ciência que existem profissionais, educadores fora de sala de aula, exercendo atribuições de secretários escolares, exercendo as atribuições de apoio administrativos. E também temos a ciência dos levantamentos que fizemos, que existe uma carência de monitores. É bem verdade que o concurso foi realizado com uma previsão de contratação para direito adquirido de 250 pessoas, e foram chamados mais 1000% acima na questão dos monitores, mas mesmo assim não supre a carência dos profissionais do serviço dos alunos que ali estão nas escolas. A gente faz esse questionamento a respeito dessa necessidade desse concurso para professor. Nós questionamos da secretária de Educação essa falta de orçamento, uma vez que existe aí esse contato dela com o governo para as questões de uma terceirização do serviço de merendas. Ora, é só pegar esses profissionais que estão em desvio de funções, esses auxiliares, e voltarem para suas devidas funções, e aí nós teremos, sim, a possibilidade de contratar todos. Não é necessário fazer cronogramas, porque nós sabemos que existe a carência. E se existe a iminência de um concurso público para professor, por que não voltar esses profissionais, esses educadores que estão fora de sala de aula em serviços administrativos, por que não voltá-los para as salas de aulas e contratar esses 2.000, algo em torno de 2.000, 2.300 profissionais que se prepararam, passaram por um concurso público e estão aí na necessidade dessa nomeação. E eu agradeço, essa era a minha fala. Agradecendo a contribuição do Luiz, quero convidar para fazer uso da palavra o presidente da Comissão dos Aprovados no concurso da Polícia Civil, Fernando Goulart de Oliveira. Bem, boa noite a todos. Boa noite, excelentíssimo deputado Raimundo Ribeiro, pela essa oportunidade que está sendo nos dada de expor esse problema da sociedade toda, dos concursos públicos, e principalmente puxando para o nosso lado, para a Polícia Civil e da Segurança Pública do Distrito Federal, que tanto precisa dos agentes de polícia que estão dispostos e prontos para trabalhar. O nosso concurso público teve início com a publicação do edital dia 29 de dezembro de 2008. Foram inscritos 24.000 candidatos para esse concurso. Hoje, aprovados, encontra-se em todas essas fases dos concursos apenas 1,6% dos candidatos que começaram ao pleito. Hoje, na Polícia Civil, tem abertos 387 cargos vagos para a nomeação desses 380 candidatos aprovados.
Nós não estamos aqui pedindo criação de cargos e nem nada. Estamos pedindo aqui, única e exclusivamente, que seja respeitado o direito daqueles concursados de se ver nomeados para os cargos vagos. Os cargos estão vagos, estão à disposição da população. A população precisa da polícia trabalhando. A polícia não tem como trabalhar sem os seus policiais. O policial é a arma de trabalho da polícia. Não adianta você contratar ter viaturas, você ter uma boa estrutura, se você não tiver um pessoal bom e qualificado para trabalhar. Nós precisamos da nomeação dos 380 candidatos. O concurso não foi feito apenas para 129 candidatos, como foi passado hoje pela manhã pelo secretário André Clemente, da nomeação esse ano de apenas 129 candidatos. O concurso está aí aberto e tem 380 pessoas aprovadas em todas as etapas. O nosso concurso exige uma formação profissional de 3 meses. Todos são obrigados a sair de seus trabalhos, a abdicar de toda a sua vida, para ficar integralmente à disposição da Polícia Civil, na Academia de Polícia Civil. E, por esse período, nós não ganhamos um real sequer de ajuda de custo. Pelo contrário, tivemos que gastar muito para comprar todo o equipamento que foi exigido, e, além disso, moradia e alimentação, nem almoço nos era concedido na Academia de Polícia. A Polícia Civil e o Governo do Distrito Federal já enviou um projeto de lei para o Governo Federal pedindo o aumento do efetivo da Polícia Civil, que é o mesmo desde 1993, como bem disse o ex-deputado Cláudio Abrantes aqui nessa tribuna hoje. Desde 93, isso já se passa aí 17 anos, não há aumento de um cargo sequer. E eu repito, não estamos aqui pedindo um aumento de cargos, simplesmente o suprimento dos cargos já existentes. O governo federal pediu a criação de mais de 2.000 vagas de agente de polícia para o governo federal, sendo que tem mais de 380 cargos vagos e não são supridos. O governo pede e faz uma justificativa muito forte, que nós concordamos que a população precisa, e cada vez mais precisa, porque a população vem crescendo cada vez mais, de novos policiais, mas não cumpre a própria obrigação, que é suprir o quadro de vagas existente hoje. Nós somos 380, e aqui estamos falando em cronograma, toda hora se fala em cronograma, mas nós precisamos... Como disse o deputado Carlos Patrício, nós precisamos, se for feito um cronograma, não é com nossa concordância de fazer com o cronograma, queremos a nomeação de todos agora, é o que a gente pleiteia nesse momento, que todos sejam contratados de uma vez só, mas que, se for feito o cronograma, que faça com seriedade e para a nomeação de todos os 380. Nós não podemos mais ficar abdicando da nossa vida a todo momento para chegar e não ter uma posição séria do governo e na nomeação dos 380. Muito obrigado, doutor Raimundo Ribeiro. Agradeço a contribuição do Fernando e convido para fazer uso da palavra o George Luiz Costa Carvalho, que representa os concursados dos técnicos penitenciários. E antes, Jorge, quero apenas resgatar um compromisso e transmitir um pedido de desculpas feito pelo governador em exercício, o deputado Wilson Lima, de que fez questão de nos encaminhar aqui o decreto no qual ele acaba de nomear os 132 técnicos penitenciários, que será publicado no Diário Oficial de amanhã. E isso é um trabalho conjunto da Secretaria de Planejamento, Secretaria de Administração, Secretaria de Fazenda e Secretaria de Segurança Pública. Boa noite a todos, boa noite ao nobre deputado Raimundo Ribeiro. Eu queria lembrar às autoridades que o nosso concurso ele é de 2007. Desde 2007, há previsão orçamentária para a contratação de 1.600 técnicos penitenciários. Durante todo esse tempo, 3 anos,
dessa saga de técnico penitenciário, foi feito vários cronogramas e nenhum foi cumprido. O mais engraçado de tudo é que a Secretaria de Fazenda toda vez alega que não tem condições. Mas se for analisar o fato, por que então não retira todos os servidores atualmente desviados de função, que são militares dentro do sistema penitenciário, que ganham uma gratificação, inclusive, que é quase o nosso salário de técnico penitenciário, R$ 1.100. Porque você vê na televisão o tempo todo passando, falta de policiamentos na rua, falta bombeiro, falta tudo, mas se você for no sistema penitenciário, você atualmente encontra centenas de militares fazendo o nosso serviço de técnico penitenciário, no qual não tiveram preparação para isso. No qual não tiveram preparação para isso. Então, isso daí é um tormento na nossa vida. É sério, é um tormento. Não, sério. E o curso de formação nosso, rapaz, era de 8 da manhã a 11 da noite. Todos os dias, todo mundo teve que largar o seu serviço, teve que dedicar ao máximo esse curso de formação, no final ainda passar por uma prova eliminatória. Ninguém tinha nem tempo de estudar, ainda passar por uma prova eliminatória. Então, desde 2007, a saga dos técnicos penitenciários lutando, fazendo manifestação, o nobre Raimundo Ribeiro sempre articulando com o governo, tentando ajudar a gente. Queria até parabenizar o senhor por tudo. E agora o cronograma, a gente gostaria que ele fosse cumprido. Se fosse feito na realidade, a gente gostaria de ser todo mundo nomeado. Ainda está faltando 500 técnicos penitenciários para ser nomeados, inclusive todos estão dentro do número de vagas. Aqui ninguém está fora do número de vagas, não. Todo mundo está dentro do número de vagas. Então, só queria lembrar que se o cronograma for feito, que seja cumprido dessa vez, porque foram feitos N cronogramas, foram feitas várias audiências públicas, a qual temos 2 moções aprovadas aqui pela Câmara, pedindo a nomeação de todos os técnicos penitenciários. Eu gostaria muito da sua ajuda e da ajuda de todos os parlamentares e cumprir esse programa, estipulasse com o nosso governador querido Wilson Lima. Tudo bom? Bem, pessoal, ouvimos praticamente todos os segmentos que se encontram aqui, em diversas áreas. E antes de passar a palavra para os representantes do governo do Distrito Federal, também nas respectivas áreas, eu gostaria de fazer algumas considerações. Inicialmente, eu quero dizer a vocês que sou servidor público como vocês. Sou membro da Advocacia Geral da União. Estou licenciado para exercer este mandato. E sou servidor público com muito orgulho desde 1977, mais precisamente o dia 23 de maio de 1977. E tenho muito orgulho disso, porque ser servidor público é ser diferente, sim. Ser servidor público é, além de você emprestar a sua qualidade enquanto trabalhador, ter também a noção de que o seu cliente não são governos circunstanciais. O seu cliente é o público. É a esse que você tem que prestar contas. É a esse que você tem que servir. E tive o privilégio de, ao ser eleito deputado distrital em 2006, logo depois, fui convidado pelo então governador José Roberto Arruda para ajudar a montar uma secretaria, denominada Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania. Aceitei porque o desafio de você mostrar que o cidadão é que é o artista principal desse filme é um desafio que sempre me atraiu. Entendo que o serviço público é para o público. Nós somos apenas ferramentas. Nós somos apenas instrumentos para poder realmente servir ao público, que
quem paga a conta de toda essa história. Paga a conta, como disse o deputado José Antônio Regufe, por intermédio de uma carga tributária mais do que elevada, desumana. Nós estamos muito próximos de pagar 40% de tudo que nós ganhamos para o Estado. E o Estado deveria, no mínimo, nos oferecer um serviço excelente. Isso era o mínimo que ele poderia fazer. Infelizmente, a história deste país não foi escrito com essa vocação de servir ao público. A história, inclusive recente, dos concursos públicos mostra isso. Até 1988, mais precisamente 5 de outubro de 88, quando tivemos a promulgação da chamada Carta Política Cidadã, até aquele momento, a forma de ingresso no serviço público não era concurso público. Concurso público veio como uma garantia ao público e, acima de tudo, como uma tentativa de se fazer do Estado uma máquina de prestação de serviço ao cidadão. E, com o tempo, as coisas foram se colocando de modo que hoje é melhor do que ontem, mas ainda é pior do que amanhã. Nós temos, sim, que cada vez mais buscar aperfeiçoar a máquina administrativa para que o público seja o verdadeiro contemplado. Quando fui secretário de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, tive a oportunidade de trabalhar para que pudéssemos ter o concurso dos técnicos penitenciários. Daí a minha vinculação umbilical com esta categoria, né? E quero dizer a vocês que esse ato nos traz uma responsabilidade muito grande, porque nós não fizemos concurso público para admitir as pessoas paulatinamente. Nós fizemos um concurso público e o doutor Anderson Espínola já era, na época, o meu subsecretário do Sistema Penitenciário. Nós fizemos o concurso público para admitir imediatamente 1.600 técnicos penitenciários. Nós compreendemos até que o Estado tem dificuldades. Nós compreendemos isso. Mas nós não podemos nos conformar para que essa situação se perpetue, se eternize. É necessário que o Estado encontre os meios para que a gente possa dotar cada vez mais o Estado de profissionais que se habilitam intelectualmente por intermédio do concurso público. Eu ouvi aqui alguns colegas falando acerca de comissionado, essa coisa toda. Ainda existem essas disfunções, inclusive, e aí a gente tem que ser correto, tem que resgatar a verdade dos fatos. Não é ilegal a questão dos comissionados, mas nós não estamos aqui para discutir a questão dos comissionados. Nós estamos aqui para discutir e encontrar soluções para os concursados. Comissionados, concursados, são trabalhadores. Evidentemente que, da mesma forma, eu posso falar isso porque tenho mais de 30 anos de serviço público, nós temos bons servidores públicos, mas temos também servidores públicos que não são tão bons. Nós temos bons comissionados, mas temos também comissionados que não são bons de trabalho. Nós temos também bons professores e maus professores. Nós temos bons parlamentares e maus parlamentares. O que nós não podemos é mudar o foco da discussão. A discussão aqui é como resgatar o compromisso com a sociedade para poder dotar a máquina administrativa de pessoas preparadas para prestar serviço ao público. É isso que nós temos que fazer. Encontramos no deputado Wilson Lima, governador em exercício do Distrito Federal, essa sensibilidade. E, com toda boa vontade, e aí eu fiquei devendo aqui a explicação, o pedido de desculpas dele, é porque essa nomeação
dos 132 técnicos penitenciários era para ter sido publicada no Diário Oficial de hoje. Será no dia amanhã. Mas ele fez questão de me mandar, inclusive, o original assinado por ele, que depois eu tive que devolver para que ele pudesse mandar publicar no diário, porque o compromisso era para que fosse na data de hoje. Mas, com certeza, nós temos aqui o representante da Secretaria de Governo, que cuida lá do Diário Oficial, né, Jomar? Temos aqui a Josélia, da Secretaria de Administração. Com certeza, amanhã, se vocês quiserem, pode comprar o Diário Oficial e vai estar lá, não é isso? Então, esse é apenas um pequeno avanço. Ainda faltam 525 para serem chamados. E o doutor André Clemente, que foi meu aluno lá no CEUB, né, e passou com MS, hein, pessoal? Aí da frente de vocês, né, agora? Professor Bonzinho, não, mas o André, assim, ele tem esse jeitão assim meio, né, feioso, mas ele é um estudante aplicado. O André certamente trará um cronograma para os técnicos penitenciários, para que a gente possa não apenas gerar expectativa, mas cumpri-lo, até porque daqui a pouco ele vai falar disso, né? Senão eu esvazio a fala dele. Mas eu gostaria de fazer essas considerações, porque entendo que o serviço público, pessoal, realmente precisa melhorar. Mas o de hoje já é melhor do que o de ontem. De amanhã poderá ser melhor. O que precisa é que a gente, quando entra no serviço público, tenha consciência de quem é o nosso verdadeiro patrão. Nosso verdadeiro patrão é aquela pessoa simples, humilde, que chega na repartição faltando 2 minutos para fechar a porta e nós abrimos um sorriso para atendê-lo. E se for necessário ficar até às 8 horas da noite para poder atendê-lo, a gente fica. Porque isso é que é servir ao público. Dessa forma que eu falo, vocês certamente já devem saber que eu sou extremamente contrário a qualquer tipo de corporativismo. O único corporativismo que eu defendo e não abro mão de forma alguma é o corporativismo da sociedade. Porque essa, sim, é que pode ditar as regras e pode exigir o trabalho que nós prestamos. Vou passar a palavra para o André, né, que é o secretário de Fazenda, não sem antes contar rapidamente uma situação que eu vivenciei ontem. E, às vezes, você precisa vivenciar determinadas situações para poder realmente sentir como é que é essa coisa. Na sexta-feira passada, faleceu meu sogro, o pai da minha esposa. E eu tive que, a partir daí, buscar, né, todas as ações administrativas necessárias para que pudesse fazer o sepultamento. Ele faleceu no hospital particular, onde ele foi socorrido, e logo depois, né, já de manhãzinha, de sábado, ele foi para o IML. Eu pensei que, chegando ao IML, nós iríamos liberar o corpo e fazer o enterro até na parte da manhã mesmo. Mas quando fui registrar no cartório, que fica no outro lado da cidade, a moça do cartório, cumprindo o seu papel, me disse o seguinte: olha, a certidão de óbito está causa indeterminada, então eu não posso registrar. Aí eu digo: o que eu tenho que fazer? Não, só tenho que ir no IML, porque o IML é que pode dar um laudo, né? Aí eu fui lá. Aí o IML me disse que não podia fazer a necrópsia ou dar o laudo, porque já existia um laudo. Aí eu digo: não, mas eu rasgo esse. Se esse está atrapalhando, eu rasgo esse e a gente faz outro, né? Não, mas aí já existia, quer dizer, eu tive boa vontade de todos os lados. Os funcionários do IML me atenderam muito bem, os funcionários do cartório me atenderam muito bem, os funcionários do hospital particular me atenderam muito bem, mas se a gente não tivesse talvez um pouco de conhecimento, eu certamente não teria conseguido sepultar o meu sogro às 17 horas do sábado, ou seja, 28 horas após o falecimento dele. Então, se isso acontece conosco, que às vezes sabemos onde
buscar, né, conhecemos a legislação, eu fico imaginando o sofrimento que passa a população mais humilde, que às vezes não tem acesso a determinadas informações. E eu fiz questão de contar esse episódio apenas para mostrar para vocês que, às vezes, não basta ter boa vontade. Esse sistema público que está aí, esse sistema administrativo, a burocracia que existe no serviço público, ela foi criada para não prestar o serviço. E eu acho que esse é um dos maiores desafios que vocês certamente precisam enfrentar, porque nós não podemos esquecer quem é o nosso verdadeiro patrão. Nosso patrão é o cidadão. Ele tem que ter toda a comodidade do mundo. Na hora que ele chegar na repartição pública, nós temos que estar com um sorriso aberto para atender ele, estender o tapete vermelho, oferecer água e café para que ele possa se sentir à vontade dentro da repartição pública, porque esse é o nosso papel. Então, eu quero, depois de colocar mais ou menos para vocês a visão que a gente tem de Estado, né, finalizar essa minha primeira participação dizendo a vocês que a primeira providência que eu adotei quando fui secretário de Justiça foi mandar tirar de tudo enquanto era parede da Sejus aquele negócio de desacato à autoridade. Desacato à autoridade é quando a gente atende mal, porque a autoridade é o público, não é o servidor. Então, passo a palavra agora para o doutor André Clemente, que é secretário de Fazenda e certamente vai trazer notícias boas para todos os concursados, em especial uma mais concreta, que é para os técnicos penitenciários. Boa noite a todos. Inicialmente, eu quero discordar do deputado Raimundo Ribeiro, quando ele fala que já foi meu professor, porque isso não é bem uma verdade. Na verdade, ele continua sendo meu professor, até hoje. E eu digo o porquê disso, né? Porque com essa serenidade, tem conduzido os problemas de governo, os problemas sociais, com a maior eficiência e o maior respeito ao cidadão. E isso tem a ver muito com o amor pelo Estado. Todo mundo aqui falou do Estado. O Estado não é um fim em si mesmo, ele existe para satisfazer as necessidades do povo, né? E para que isso aconteça, é preciso que servidores estejam nos lugares certos e que esses servidores sejam apaixonados pelo Estado. Né? Parece falácia, parece só discurso, mas se o Estado fosse eficiente, se os servidores, se os comissionados, se os políticos que passaram pela história do Distrito Federal, se todos eles, muitos foram, mas nem todos, se todos eles fossem apaixonados pelo Estado, vocês não estariam aqui hoje. O problema de vocês já estaria resolvido. Muitos aqui dessa mesa, que fazem parte desse governo, são técnicos de carreira. Significa dizer o quê? Passaram pelo concurso público, sabem o que é passar 10 horas por dia estudando, sabem o que é abrir mão da família, né, abrir mão da diversão, abrir mão de tudo, né, para passar no concurso público. Não é fácil. E depois que passa, ainda tem que ficar correndo atrás e pedindo para ser nomeado como se fosse um favor. Não é um favor, é uma obrigação. É uma obrigação do Estado. E quantas vezes vocês procuraram o Estado e não foram bem atendidos, não tiveram a atenção devida, deixa para depois, hoje não. Então, quando entrarem, não sejam assim, se apaixonem pelo Estado, né?